Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com vocês sobre dependência emocional. Outro dia eu fiz uma live sobre esse tema, na verdade eu acho que eu fiz uma série de 3 lives com esse tema de dependência emocional e repercutiu muito. E essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando a dor das pessoas, aquela dor que ninguém conta para ninguém. E pareceram muitas dores, mas eu diria que em torno de 80% dessas dores, no fundo, está a dependência emocional. Então eu resolvi que eu vou aprofundar um pouquinho. Na sequência de lives que eu fiz, já sobre esse tema de dependência emocional, eu expliquei muito a origem. Lá a questão da nossa criança, a importância da gente olhar para essa criança. E hoje eu quero aprofundar falando das características e de cada um dos perfis. Nós temos 5 perfis de dependência emocionais. Então é isso, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a quem está aqui presente. Obrigada pela companhia, pela presença. E vamos em frente, né? Ampliando o nosso conhecimento para que a gente possa ir aí se libertando dessas amarras e conquistando uma independência, uma autonomia e uma estabilidade emocional para que a gente possa prosperar na vida, em todas as áreas. Então, hoje, bom, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Eu ia dizendo que hoje eu vou falar do cuidador, né? Mas primeiro eu tenho que falar quais são os outros 5. Então, vamos lá. Nós temos 5 perfis de dependentes emocionais. São eles: o cuidador, o campeão, o culpado, o coitadinho e o bonzinho. Então, o cuidador, o culpado, o campeão, o bonzinho e o coitadinho. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o cuidador, tá? Mas antes, ainda quero introduzir falando um pouquinho mais sobre a dependência emocional. A maioria das pessoas e é algo que já está ficando assim tão comum, nós já estamos tão acostumados com tudo tão distorcido. Eu venho falando isso com frequência aqui com vocês, o quanto está tudo muito distorcido. E o que é desequilibrado, o que é doente, está ficando cada vez mais como comum, como normal. E a gente está se acostumando e se acomodando, achando que a vida é isso mesmo, né? Então, uma coisa é a gente ser dependente quando a gente nasce. A gente nasce dependente. Diferente dos outros animais da natureza, se a gente não tiver um adulto ali para cuidar da gente nos primeiros anos de vida, principalmente ali até os 2 anos de idade, a gente morre. Se não tiver ninguém, a gente morre. Na natureza, os outros se viram, os outros bichinhos ali, eles se viram e conseguem se virar por si só. Mas quando nós nos tornamos adultos, o ideal, o certo, o saudável, um adulto equilibrado, ele é uma pessoa autônoma. A gente não depende de ninguém para viver. Muitas pessoas confundem a dependência com o fato de, sim, nós somos seres sociais. A gente precisa do relacionamento social, a gente precisa do outro, porque somos seres sociais. É a partir do outro que a gente se reconhece, é a partir do outro que a gente se percebe. Daí, a dependência é uma outra história. A dependência emocional, ela trava a nossa vida. Trava. Então, quando a pessoa está se sentindo perdida, com a vida travada, provavelmente tem uma dependência emocional, que pode se manifestar de muitas formas. O que faz uma pessoa se tornar esse perfil do cuidador? É um perfil muito forte, é um bem comum, que é aquele adulto assim, que está sempre cuidando da vida do outro. Sempre. Ele é sempre útil, ele está sempre preocupado excessivamente com os pais, com os filhos, está sempre fazendo pelo outro. Nas relações afetivas, acaba virando a mãe ou acaba virando o pai. Via de regra, foi uma criança que lá na infância precisou assumir a responsabilidade muito cedo. Ou foram crianças que
tiveram muita violência doméstica em casa, pais alcoólatras, algo assim, e muitas vezes precisou entrar ali na relação do casal para defender, às vezes, de uma briga mesmo. Isso é muito comum. Eu, como psicóloga, posso assegurar para vocês que é muito comum, principalmente em gerações aí um pouquinho mais para trás, da minha para trás, mas até hoje em dia ainda é muito comum, por incrível que pareça. Então, são crianças que presenciaram situações assim e entraram ali no meio da relação de casal. São situações onde a criança muitas vezes precisou guardar um segredo quando um dos pais desabafa algo, ou a criança mesmo por si só descobre um segredo, descobre um dos pais traindo, e aquele pai ou aquela mãe pedem segredo. Então é uma criança que cresce tendo que guardar um segredo. Ou uma criança que precisou muito cedo assumir as responsabilidades de casa, às vezes de uma maneira inocente, gente. Cuidando do irmãozinho ali, caçula. Ou a família passou por dificuldade financeira e precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar mesmo no sustento da família. E aí essa criança, ela cresce achando que para ela ser amada e reconhecida, ela precisa sempre estar sendo útil. E lá na infância tá tudo bem, faz parte da história dela, foi assim que aconteceu e foi assim que ela deu conta. Mas quando a gente se torna adulto, é preciso olhar para essa criança, para ressignificar esse padrão, para seguir, para destravar a vida, senão a vida fica travada. Enquanto a gente segue preso no padrão da criança, a vida fica travada. Nessa questão, ainda lá da infância, quando essa dependência é criada, tem um aspecto assim de quando a criança acha que os pais já têm muitos problemas e que ela precisa ajudar ao invés de dar mais problema. O que é muito comum acontecer? Essa criança, ela vai sofrendo calada, sabe? Ela vai guardando o sofrimento dela todo calada. E muitas vezes o que ocorre? Ela sofre bullying na escola, ela sofre violência física, violência sexual, abusos, e ela vai guardando tudo aquilo para ela, porque ela não quer levar mais um problema para os pais. Ela já sente que o ambiente ali já está muito carregado e ela não quer ser mais um problema. Então, essa é uma criança que muito provavelmente vai crescer com uma dependência emocional nesse aspecto, nesse perfil do cuidador. E vou falar algumas características para que vocês possam examinar e ver se vocês se reconhecem em alguma dessas características. Esse adulto, como eu disse anteriormente, que está sempre cuidando, preocupando excessivamente com o outro. Um adulto assim, sabe aquela mãe que o filho casa, o filho foi para fora, já trabalha, já é independente, e a mãe está sempre dando um jeito de manter ele ali? É uma relação de dependência. Ou quando o contrário, quando a filha, os pais já idosos e essa mulher já adulta com a família dela, desloca toda a sua atenção, sentindo que é responsabilidade dela cuidar desses pais. E aí entra lá naquela questão que eu sempre trabalho aqui com vocês da constelação familiar, que nós, perante os nossos pais, nós somos os pequenos e eles são os grandes. Então, é claro que a gente vai cuidar para retribuir um pouquinho do muito que a gente recebeu deles, que foi a vida. Por gratidão a gente vai cuidar. Mas ficar nessa responsabilidade de ter que cuidar dos pais, isso fere a lei da hierarquia. E daí, isso já é um outro assunto, voltando aqui para a dependência, que isso é muito comum. E aí, tanto no papel de filha quanto no papel de mãe, normalmente, essa mulher, ela até se gaba. Estou falando mulher, mas vale para os homens também. Mas ela até se gaba, fala, nossa, enfim, sempre está se gabando que ela é uma filha muito presente, que ela é uma mãe muito presente, ela está sempre ali cuidando para que não falte nada, para que esteja tudo certinho. E normalmente é um nível de dependência enorme, onde a pessoa ela se esconde atrás do problema do outro. Ela fica cuidando muito da vida do outro para não ter que encarar os próprios problemas. Só que o tempo vai passando, né? E aqui a conta chega. Uma hora a conta chega. O perfil dependente, algumas características que ele traz,
O perfil dependente, ele sempre vai estar muito preocupado com o julgamento das pessoas, com o que irão dizer, com o que irão pensar. Uma falta de amor próprio, consequentemente vai abaixando a autoestima, vai refletindo na autoconfiança também. Ele já deixou seus sonhos de lado, ele nem sonha mais, ele não é prioridade na própria vida. Aliás, uma maneira da gente definir o que é uma dependência emocional, eu poderia dizer que é um distúrbio de prioridades. Distúrbio, gente, olha o nome, distúrbio. Não é saudável, é um distúrbio de prioridades. De vocês aqui que já me conhecem, que já fizeram algum trabalho comigo, ou no consultório, ou com as mentorias, ou mesmo só me acompanhando aqui no Instagram, já me ouviram isso, porque é algo que eu falo e repito frequentemente, inclusive para mim mesma, para que eu jamais esqueça. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Só assim a gente tem de verdade para dar para o outro. E o dependente emocional que tem esse perfil do cuidador, ele tem até aquele lema: quem ama, cuida. Tá tudo bem com esse lema, ele é lindo, desde que não esteja com um distúrbio na prioridade. Desde que a prioridade sejamos nós em primeiro lugar. Se nós formos a prioridade da nossa vida, aí sim, aí é lindo falar isso, que quem ama cuida. Mas quando a gente não é prioridade da nossa vida, esse quem ama cuida, ele está escondendo um buraco enorme, um vazio enorme, uma dependência emocional enorme. Que aí, cuidando ali do problema dos outros, eu fujo de olhar para os meus. E aí a vida vai passando, só que a conta vem. Essa frustração, ela vai ficando em algum lugar. Ela vai sendo internalizada e uma hora a conta vem. Eu atendo pessoas idosas e uma das maiores frustrações e arrependimentos lá na velhice, quando já vai se preparando ali pro morrer, é olhar para trás e ver quantos sonhos deixou de lado pelo medo do que iriam pensar, por colocar o outro na frente de si. Deixa eu pensar aqui mais características de um dependente emocional. A dificuldade em dizer não, em dar limites. A pessoa, ela vive sempre com aquele peso, sabe, de obrigação. Ela tá... É pesado, as relações são pesadas. Porque ela tá sempre colocando o outro na frente. Sabe um exemplo clássico que é muito comum? Na maternidade. Para quem já é mãe, isso eu até faço assim como um alerta. O filhote está ali empolgadíssimo nos jogos. Pedi para falar mais baixo, mas não tá tendo jeito não. Tá incomodando muito para vocês que estão daí? Para mim aqui tá altíssimo. Deixa eu voltar onde eu estava. Na questão de... Ah, tá, lembrei. Que eu estava dizendo da dificuldade de... O quanto vai ficando frustrada, a dificuldade de dar limite, de dizer não. E um exemplo clássico, né? Que eu ia fazer um alerta para quem for mãe. Sabe aquela história que talvez muitas de vocês já ouviram? Que... Nossa, eu perdi minha juventude para te criar. Ou então, eu precisei abrir mão dos meus sonhos para dar conta do recado quando seu pai me abandonou, qualquer coisa assim. E a mãe vai vivendo ali pelo filho, tudo que eu faço é por você. Trabalha muito, nossa, mas é tudo por você, meu filho. Graças a você, é por você que eu tô fazendo isso. Não, eu tô cansada, tô morrendo, tô triste, tô infeliz, mas é por você. Isso fica muito pesado pro filho. E esconde uma dependência emocional dessa mãe. E é muito pesado pro filho. Então é muito importante que mesmo como mãe, a gente se coloque em primeiro lugar. Quem me ensinou isso foi meu filho. Eu já até contei isso, acho que nos stories, um tempo atrás aí. Quando eu amamentava, eu sempre fui muito idealista, né? Eu sempre busquei, assim, conseguir viver o meu melhor, me superar a cada dia. E quando eu engravidei, eu planejei o parto do jeito mais humano e idealizado que eu sonhava. Então consegui, né? Tive um parto normal na água, meu filho nasceu na água, com o pai presente, tudo bonitinho. E o meu plano
era amamentá-lo até os 2 anos de idade. Só que eu comecei a ficar muito magrinha, né? Eu sou baixinha e comecei a ficar muito magrinha. Eu tive muita anemia na infância, então meu médico, quando chegou lá pelo 10º mês de vida do Davi, meu médico pediu para que eu parasse de amamentar. E, nossa, para mim aquilo foi uma punhalada na época. Porque, nossa, caprichei tanto para fazer tudo bonitinho e conseguir amamentá-lo até os 2 anos de idade. E quando o médico me pediu isso, eu lembro que eu fui tentar convencer, né? Falei, não, doutor, eu tô finalmente no peso que eu tanto gosto, fiz dieta a vida inteira para me manter nesse peso, tô super feliz, nem tô me achando magrinha assim. E aí ele virou para mim e falou, me chamou de franzininha. Ele falou que eu tava muito franzininha. E que pela minha saúde ele recomendava sim que eu parasse de amamentar. Eu fui para terapia nessa época. E fui para terapia assim, arrasada. E na terapia, na época não era nem psicóloga, ela era uma terapeuta corporal. Ela fez uma vivência comigo que me ensinou a importância da gente se priorizar. Foi nesse dia, esse dia foi um marco, onde ficou muito claro para mim a importância da gente ser prioridade na própria vida. Ela falou assim, me deu uma almofadinha lá, né, e falou, coloca essa almofadinha no colo e imagina que ela é o seu filho, que ela é o Davi, e aí faz um carinho nele, ele estava com 10 meses de idade, e vai conversando com ele, né? E ela falava assim, então fala para ele que você, tudo que está acontecendo, que você planejou dessa forma, fazer tudo bonitinho, amamentar ele até os 2 anos de idade, mas que o médico pediu para que você parasse agora, pela sua saúde, que você está ficando muito fraca. E aí você conta para ele tudo que está acontecendo e você vai dizer, mas meu filho, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, que mesmo ficando fraquinha, correndo o risco de ficar doente, eu vou continuar te amamentando até os 2 anos de idade. Porque para você é muito importante amamentar esse período todo. Então a mamãe vai dar conta, eu vou continuar te amamentando. Enquanto eu dizia isso, ali na sessão terapêutica, eu fui sentindo um mal-estar no meu corpo, foi pesando tanto no meu corpo, foi muito ruim a sensação. E aí, em seguida, eu compartilhei com ela que tinha me gerado esse incômodo todo. E aí, em seguida, ela disse o seguinte: então agora você vai fazer o contrário. Pega essa mesma almofada, imagina que é o seu filho, e você vai dizer para ele. Contar toda a história novamente, você vai dizer assim: meu filho, a mamãe te ama muito. Eu planejei te amamentar até os 2 anos de idade, porque é muito importante para o bebê. Só que eu tô ficando muito magrinha. O meu médico pediu para que eu parasse, para que eu não adoeça. Então, a mamãe vai parar, tá? Porque eu preciso estar bem para cuidar de você. Mas eu vou continuar cuidando muito bem de você, da sua alimentação, com todo o capricho, com todo o amor. Vocês conseguem perceber a diferença de uma fala e de outra? Isso é a gente ser prioridade. E uma dependência emocional é um distúrbio de prioridade. A gente coloca o outro na frente da gente. E aí, esse adulto que não se prioriza e que vai para a vida sempre colocando o outro em primeiro lugar, ele fica aquele perfil assim, sabe aquele que no trabalho vira quase que um burro de carga? Tudo sobra para ele e ele vai assumindo função dos colegas e ele vai fazendo tudo para todo mundo e no final ele está sobrecarregado. É um dependente emocional nesse perfil do cuidador. O outro perfil é quem vira mãe do marido, do namorado. E aí lá na frente não vai dar certo, essa relação vai acabar de alguma forma, porque cá entre nós, não dá pra ter tesão em mãe, né? Então imagina se a gente começa a virar mãe do nosso namorado. Não dá pra ter tesão em mãe. Então uma hora a relação vai acabar. Ou ele vai buscar fora, ou simplesmente vai acabar. Quais outras características que pode se manifestar de uma maneira clara? Essa de quem fica cuidando dos pais, né? De quem não desgruda ali dos filhos, fica sempre com aquele cordão umbilical, sempre fazendo tudo pelo outro. E o que que acontece? O cuidador, ele é aquela pessoa que sempre que você chegar perto dele, ele vai ter um drama para contar. Sabe? Tudo de ruim acontece com o perfil do cuidador, o dependente cuidador. Tudo, a vida dele é um drama. Uma coisa atrás da outra. Toda hora ele tem um problema. Porque inconscientemente,
A pessoa que tem esse perfil de dependência emocional, ela atrai problema. Ela atrai gente para cuidar. É impressionante. E talvez isso gere até uma ira, uma indignação em quem está se identificando com esse perfil. Mas inconscientemente. E lembra que é o inconsciente quem manda. Inconscientemente, até gosta de problema. Porque ele já está acostumado com esse padrão e assim ele foge de olhar para a própria vida. Por isso que é tão difícil para esse perfil superar, minimizar essa dependência e retomar a própria vida. Porque precisa pagar um preço, precisa ter coragem, em primeiro lugar. Precisa pagar um preço. Pagar o preço em que sentido? De desagradar o outro. Sejam os pais, seja o marido, seja os filhos, seja quem for. Para quebrar esse padrão da dependência emocional, num primeiro momento, quem está acostumado vai estranhar mesmo. Vai estranhar, vai começar a achar que está sendo egoísta, vai começar a achar um monte de coisas. Então precisa pagar o preço, precisa correr o risco. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual a dor que você que tem esse perfil prefere? A dor de desagradar e arcar com as consequências? Ou a dor de seguir com a vida travada? Alimentando frustração e lá na frente ter que encarar essa conta? Então, precisamos olhar para esses perfis, tá? Precisamos mesmo, assim, porque uma vez que a gente se torna adulto, cabe a nós escolher. Lá na infância, não. O que aconteceu lá na infância não estava ao nosso alcance. Aconteceu, faz parte da história de vida. Foi assim, nasci com aquele pai, nasci com aquela mãe, naquelas circunstâncias e aconteceu assim. Então, crio as minhas defesas para dar conta de chegar até aqui. Chegamos até aqui. Aí, quando a gente chega até aqui na vida adulta, o que a gente precisa fazer? Olhar para essa criança interior, ressignificar essas feridas e superar esse padrão, deixar para trás esse padrão. Fica uma crença distorcida, que é lá desse padrão da criança, de que eu só vou ser amada se eu for útil. O meu valor, eu acho que o meu valor está em ser útil para o outro. Então, se eu não for útil para o outro, eu não vou ser amada, eu não vou ser reconhecida. E aí a pessoa vai se contentando com migalhas, sempre ali resolvendo o problema do outro. E a vida vai continuar travada, pode ter certeza. Eu vou falar, à medida que a gente for seguindo com as lives, eu vou falar de cada um desses perfis, para que vocês possam assistir, se perceber se tem dependência, em que nível que está essa dependência, em qual perfil que você se enquadra, para que possa superar, minimizar e se libertar desse padrão, compreendendo que é uma crença distorcida. O seu valor está em ser quem você é, com a sua autenticidade, com a sua verdade. Resgatar seus sonhos. Uma pessoa que vai se curando da dependência emocional e vai retomando a vida nas próprias mãos, ela começa a resgatar seus sonhos, resgata o seu amor próprio, as relações ficam mais leves. Por quê? Porque eu aprendi a me priorizar e me colocar em primeiro lugar. O que eu mais gostaria que ficasse muito claro para vocês nessa live de hoje é isso. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. Para que a gente seja saudável emocionalmente, para que a gente desenvolva uma inteligência emocional, conquiste uma estabilidade emocional, a gente precisa superar esse padrão e assumir a nossa vida como seres autônomos. Seres autônomos é diferente de dependente emocional. Ah, mas a gente depende das pessoas. Não, a gente não depende das pessoas. Nós somos seres sociais. Isso é uma coisa. A gente vive a partir das relações. A gente precisa do outro para se relacionar. É diferente. Depender é outra história.
A dependência não faz bem para ninguém, nem para o dependente, nem para o codependente. Tanto que nesse perfil do cuidador, o par perfeito para o perfil do cuidador é o coitadinho, que é um outro perfil de dependente também. Para todo dependente vai ter um codependente. Isso vale para tudo, vale para vício e vale para as relações. Então, tanto com comida, com droga, com cigarro, com bebida, com sexo, todo tipo de vício e toda relação, né? Para todo dependente tem um codependente. E aí o perfil perfeito para o cuidador é o coitadinho, que vão ficar juntos, um alimentando ali do padrão doente do outro, com o vício emocional do outro, né? Um padrão distorcido, um dependendo do outro, do sofrimento do outro. É assim que eles se alimentam e vão ser infelizes para sempre. Nesse caso, a gente não poderia dizer o contrário, não. Provavelmente não sei, mas possivelmente podem até passar uma vida inteira juntos. Mas felizes, não. Vão estar ali colados no seu drama. E como que a gente faz? Né? Como que a gente faz para curar essa dependência emocional? É claro, tem N caminhos, né? O processo psicoterapêutico é maravilhoso, ir para uma terapia, olhar mesmo para dentro, o autoconhecimento, tudo isso é importante. Agora, de uma maneira bem prática, como que a gente pode fazer para ir curando dessa dependência emocional? Primeira coisa, se colocar como prioridade na sua vida. Aquele velho exemplo que já virou até clichê hoje em dia da máscara de avião. Primeiro a gente coloca na gente para depois ajudar quem está do lado. Seja filho, seja idoso, seja quem for que esteja do lado. Primeiro a gente. E é assim. Esse é o primeiro passo. Para quem não tem sido prioridade na própria vida, num primeiro momento, não é muito fácil assim. Porque tem que pagar o preço. E corre o risco das pessoas estranharem. Eu lembro quando na minha relação com a minha mãe, que eu parei de priorizá-la e comecei a me priorizar, que eu entendi que eu precisava voltar para o meu lugar de filha, causou uma estranheza. No início, eu era muito vista como se eu estivesse sendo muito egoísta. Nossa, mas tá egoísta, né? Agora ela só pensa nela. Não, não é isso. Num momento inicial, sim, precisa. Às vezes até ser um pouquinho egoísta no início, até reorganizar. Mas depois que reorganizou, as relações ficam mais leves. E aquela mesma pessoa que lá atrás chamou a gente de egoísta, ali na frente, a hora que ela perceber que a gente está se priorizando e que a nossa vida está fluindo, vai nos reconhecer e nos amar muito mais. Vai reconhecer o nosso valor de verdade. Só assim que vai reconhecer o valor de verdade. Enquanto a gente faz com interesse de troca pela dependência emocional, é troca, é barganha, não é amor. A minha intenção aqui hoje não é ficar batendo assim, trazendo umas verdades, não. É trazer clareza de que precisa olhar para isso. Né? O foco do meu trabalho é muito esse, assim, é sempre destravar a vida, né? É virar a chave, é destravar a vida, fazer as coisas fluírem, seja no financeiro, no profissional, no afetivo, seja como for. E muitas vezes eu vim ali por um caminho de ensinar a criação da realidade. Gosto muito dessa parte, gosto muito de ensinar o poder da mente, como que a mente funciona, como que o nosso cérebro funciona, para a gente aprender a lidar com os pensamentos e usar a nossa mente a nosso favor. Mas a minha experiência clínica, que já são 20 anos, e a minha experiência de vida, que já são 40, o dobro da profissional da clínica, eu aprendi que para a gente sustentar uma mudança, precisa olhar para as emoções. O emocional é fundamental. Nós somos seres emocionais. O grande problema é que a gente vive numa cultura que a emoção é sempre engole o choro. Não, engole isso aí, passa. Engole porque tem que dar conta, tem que trabalhar, tem que disfarçar, tem que fingir ali na reunião familiar que está tudo bem, que o incômodo está tudo bem. É sempre negligenciando as emoções. Só que as emoções são muito importantes. E de agora em diante, está cada vez mais nítido na nossa humanidade, vai ficar cada vez mais, vocês podem ter certeza.
a importância de olhar para as emoções. Por incrível que pareça, hoje ainda tem preconceito de fazer uma terapia, e a maioria das pessoas, em segredo, não fazem terapia, mas caem logo no psiquiatra e tem um ribotrilzinho ali na bolsa, um frontal, sempre tem, né? Um remedinho ali. Só que uma hora a conta chega, a gente precisa olhar para o que tem que olhar. Então não adianta querer ficar falando de criação da realidade, lei da atração, de tudo isso, se não tiver com o emocional fortalecido. Se não souber lidar com as próprias emoções, se continuar agindo por impulso, né, se continuar deixando todo esse padrão lá da infância prevalecer, predominar, nesses padrões de dependência, onde a prioridade é sempre o outro, onde eu me escondo, me encolho para caber no mundo do outro, onde eu abro mão dos meus sonhos, engaveto todos ali, porque eu preciso cuidar do outro. Então a intenção é essa, é trazer essa consciência que a gente precisa olhar para as emoções. Às vezes dói, mas vale a pena. Vale a pena. Porque assim a gente consegue construir uma base sólida. Né? Não adianta fazer esses 3 dias de eventos, de imersões de coaching, que a pessoa faz um monte de catarse, né? Então sai de lá com aquela animação, com a energia lá em cima, 1000 pessoas reunidas no auditório, naquela catarse toda. Sente mesmo, sai de lá achando que vai ser invencível. Não sustenta. Não sustenta. Mesma coisa, lei da atração. Aí começa, às vezes uma coisinha ou outra até dá certo ali. Mas não sustenta. Logo a vida tá naquela mesmice, tá travada, tá insatisfeito, tá frustrado. Por quê? Porque não olhou para a base. É o alicerce se a gente quiser construir uma vida, um projeto de vida com bases sólidas. Senão fica um castelo de areia. Né? Um vento forte desmonta tudo. Uma onda mais que chega perto, pronto, já era. Então, olhar para isso, começar a dar limite nas relações. Então, se priorizar, dar limite, dizer não. Ah, mas se eu disser não e o outro ficar chateado? Outro dia uma pessoa falou comigo, né, veio desabafar uma questão lá com a mãe. Uma coisa simples, corriqueira ali do dia a dia, mas ela disse que, nossa, como aquilo enchia ela de raiva naquele momento, mas ela não conseguia dizer não. E era uma coisa bem à toa, mas que a mãe sempre faz, ela sempre se irrita. E aí eu perguntei, mas qual que é a dificuldade de dizer não? Ah, porque minha mãe ficaria com ódio de mim. Poderia até ficar naquele momento só. Uma raivazinha, alguma coisa, de achar um monte de coisa pela dependência emocional dela. Mas enquanto você não der limite para essa mãe, nesse exemplo que eu tô dando, enquanto você não disser não, não, mãe, não vou fazer isso hoje, não posso. Ah, mas por quê? Não, porque hoje eu não posso. Tenho aqui minhas coisas aqui com meu marido, meu filho, hoje eu não posso. A mãe poderia ficar brava? Poderia, certamente ficaria, porque tem uma dependência emocional. Mas se eu não dou esse limite, além de eu estar me comportando, alimentando uma codependência em mim, eu estou contribuindo para minha mãe ficar cada vez mais dependente. Porque se eu corto, dou um limite e falo não, por mais que na hora ela fique ali chateada, brava, eu estou contribuindo para a saúde dela. Eu sei que assim, quando eu digo não e faço ela olhar para a dependência dela, eu estou contribuindo para que ela realmente olhe para a dependência dela e ela tenha tempo ainda nessa vida de ressignificar. Então, percebem as nuances? O quanto que a gente precisa realmente fazer um estudo fino com a nossa própria vida? Ter um olhar consciente mesmo com a nossa própria vida? Às vezes, distraidamente, por não querer desagradar a mãe, está ali alimentando um padrão de dependência e de codependência. O que eu falei até aqui, fica claro para vocês? Faz sentido? Alguém se viu em algum desses exemplos que eu dei? Alguém se identificou com esse perfil do cuidador? Precisa, gente, precisa. A gente precisa olhar para isso. O lema do cuidador, de quem ama, cuida, só vale se a pessoa for prioridade na própria vida. Se não, é fria. Vocês já devem ter ouvido essa frase por aí. Quem vive para agradar o outro não se agrada com a vida que leva. E as relações ficam pesadas.
As relações têm uma energia de obrigação, de dever. Eu faço, eu não. Então, até nesse exemplo que eu dei agora há pouco. Então, a pessoa às vezes não conseguiu dizer o não ali para a mãe, vai lá e faz o que a mãe está pedindo, mesmo que ela fique pé da vida, que ela não queria, vai mexer em todo o planejamento dela ali, é uma coisa à toa que essa mãe realmente podia poupá-la. Aí ela vai com essa carga de raiva. E assim ela segue alimentando esse ciclo de dependência e codependência. Outro dia eu disse, né, numa live, gente, às vezes eu repito umas coisas mesmo, porque a gente precisa dessa repetição, tá? A gente precisa de repetir. É igual quando a gente foi aprender a amarrar um cadarço lá na infância. Quantas vezes a gente precisou botar o dedo e o negócio ficava desgringolado, até que um dia a gente conseguiu e hoje em dia a gente nem percebe mais. Né? Consegue fazer até uns mais estilosos assim, mas precisou repetir. Então tem umas coisas que a gente precisa repetir mesmo. Né? Precisamos ser prioridade na nossa vida, porque aí assim a relação fica leve. Eu vou dar para o outro porque eu estou transbordando amor, porque eu estou leve, eu tenho para dar. Eu não vou dar para o outro por achar que só fazendo isso ele vai me amar. Nossa, mas se a pessoa para ela me amar, eu preciso estar sempre agradando ela, não é amor. Não é amor e fica pesado, as relações ficam pesadas. Então, deixa eu pensar se eu tenho algo que seja muito importante ainda sobre esse perfil do cuidador. Tá, então acho que basicamente é isso, né? Na infância, é aquela criança que precisou assumir responsabilidades muito cedo, né? Que acha que nunca pode incomodar, ela cresceu achando que tudo era culpa dela, ou precisou guardar um segredo, ou precisou assumir responsabilidade cedo, seja cuidando de um irmãozinho, seja cuidando dos afazeres da casa, seja às vezes tendo até que ganhar dinheiro mesmo, só que ela cresce e fica presa nesse padrão. Então precisa se libertar desse padrão. E esse adulto que vai ficando sobrecarregado, fica pesado. Olha, ficar perto de uma pessoa dependente emocional nesse perfil de cuidador é pesado, não é bom, porque a pessoa é pesada. A pessoa ela vai ficando amarga, ela vai ficando frustrada. Tudo é com muito peso, tudo é com muita lamúria, tudo é com muita reclamação. E vai ficando tão incrustado nela assim, que a pessoa inconscientemente ela fica atraindo problema atrás de problema. Coitadinha atrás de coitadinho para cuidar. Toda hora tem uma pessoa para cuidar. Toda hora tem um problema para resolver. Deus me livre. É tão mais leve abrir mão de ser querido, né? A gente precisa, é libertador, sabe? Umas coisas assim, que são libertadores, é saber dizer não. Gente, quando eu comecei a fazer terapia, eu fiz terapia muito tempo da minha vida. Quando eu comecei, mais assim profundamente, eu acho que foi na época eu já era até psicóloga, foi na época da minha especialização, eu me deparei com a máscara que eu tinha da boazinha. Eu era aquela criança que eu cresci sendo boazinha. Sempre comportadinha, sempre obediente, era boazinha. Só que depois de adulta, se a gente segue preso nessa máscara da criança boazinha, é fria, fria. E foi libertador o dia que eu comecei a aprender a dizer não. E às vezes uns não simples. Eu lembro de uma vez que super me chamaram de egoísta, que queriam uma carona, né? Eu acho que eu vinha de Pirenópolis para Goiânia e alguém me pediu uma carona e eu disse que não, que eu não podia dar, não ia dar. Nossa, fui super julgada. E várias coisas. Outra vez uma comadre minha veio fazer fofoca comigo e eu falei, não quero ouvir não. Não quero saber da vida de fulano, não. Né? Gastar meu precioso tempo, ainda mais agora que eu sei da importância de frequência vibracional. Nossa, essa comadre minha também ficou super ofendida no dia. Tô falando comadre, mas eu tenho um monte, eu tenho umas 8 comadres, então dá tudo certo. A gente precisa começar a falar não. Né? Então é libertador, abrir mão de ser querida. A gente não é tão querida assim, a gente nunca vai agradar todo mundo mesmo. A gente não é tão importante assim também, sabe? Então abrir mão de ser importante, abrir mão de ser querida, é libertador, traz uma leveza para a vida da gente.
E aí, encerrando já, mas eu lembrei de uma coisa que aprendi nas constelações, né? Assim, nas constelações. Isso não era da constelação, isso era do Décio, que foi meu professor, que é um dos melhores consteladores que eu acho. E ele falava assim que teve alguma vez, alguma constelação que eu fui fazer, eu não lembro exatamente o que que era. E aí ele falou assim para mim que eu precisava adotar a filosofia da vaca. E aí, né, eu sempre li muita filosofia, super conheço um monte de filósofos grandes por aí. E aí, a hora que ele falou filosofia da vaca, eu não conheço. Qual que é essa filosofia da vaca? E aí ele falou, tô cagando e andando. E a gente precisa adotar um pouquinho dessa filosofia da vaca, sabe? Deixa quem quiser falar, a gente não vai agradar mesmo. Pelo menos a gente está feliz, com uma vida leve, prosperando, com as relações leves. Né? Já que vão falar de todo jeito, que falem com a nossa vida fluindo bem. E, então, é isso, gente. Assim, eu vou sempre intercalando, né? Para chegar no que é o meu propósito mesmo, assim, na minha contribuição aqui, trazendo esses aspectos que são mais densos. Eu sei que é denso, não é tão bom assim ficar ouvindo, ficar falando disso, não é tão confortável. Mexe com as nossas feridas, mexe com as nossas dores. Ninguém quer muito olhar para si, né? Mas vale a pena. Então eu vou sempre mesclando, para não ficar só nessa parte muito densa de olhar para as feridas e para as emoções, eu vou mesclando, trazendo também as questões de o que a gente precisa, o que é essencial para a criação da realidade, para que a gente realmente consiga cada vez mais ter uma vida mais próspera em todas as áreas. E aí a gente vai mesclando assim, e aos poucos vamos nos lapidando, um passo de cada vez, olhando para a nossa vida com cuidado, que a gente seja a pessoa mais importante da nossa vida. Se for preciso, prega isso no espelho do banheiro, prega isso onde for possível para você lembrar ao longo do dia. Estou falando, mas é sério, preguem lembretes. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Coloca no seu guarda-roupa, coloca no espelho onde você se arruma. Lembra disso diariamente. Tá? Num primeiro momento, as pessoas ao redor estranham, mas eu posso garantir. Você vai ser muito mais amada e muito mais respeitada lá na frente. E as relações vão ficar mais leves, você vai estar mais leve, sua vida vai estar fluindo, vai atrair pessoas melhores, vai parar de atrair tanto problema, vai prosperar em tudo, vai se encontrar profissionalmente, porque uma das coisas que vai deixando a gente com a vida travada e se sentindo perdida é a dependência emocional. Ah, lembrei de uma coisa que é importante, ainda bem que eu lembrei. Eu acho até que eu falei, mas eu não sei se eu falei, assim, se eu falei de um jeito muito claro. Agora parece até que eu falei ali no meio da live. Que a gente está ficando tão acostumado, acho que eu falei lá no iníciozinho, alguma coisa assim, que a gente está ficando tão acostumado com a dependência emocional que muitas pessoas encaram como sendo normal. Ah, é normal, é assim mesmo que é a vida. Né, confundindo a dependência com o fato de sermos seres sociais. Só que o que a dependência emocional ela vai fazendo com o passar do tempo? Reduz drasticamente a nossa capacidade de desejar, de sonhar, de realizar. A gente vai se acostumando mesmo. E com o tempo vai perdendo a capacidade. É sério, é bem sério. E lá na frente, quando a conta chega, é bem triste olhar para trás e tá cheia de arrependimentos, cheia de frustrações e geralmente sozinha. Às vezes tem até um ou outro que vai ali, mas vai por obrigação. Vai pesado, não vai com amor livre e espontâneo, verdadeiro. Então, é isso. Reduz a nossa capacidade de desejar, de sonhar, de realizar. Então, quanto mais cedo a gente se libertar disso, melhor. Então, aos poucos eu vou trazendo. Na próxima eu já quero trazer algum outro perfil. São 5, né? O cuidador, o campeão, a coitadinha. Cuidador, campeão, coitadinha, o culpado. Aí falta um.
Ah, o bonzinho, aqui eu era. Então, aí eu vou trazendo, tá? Talvez nem tenha necessidade de fazer uma live para cada um, não. Vou pensar direitinho. Se for necessário, eu farei uma live para cada perfil. Mas eu acho importante trazer a clareza de todos esses perfis para que a gente possa se reconhecer e ir se libertando, ver o que é que a gente precisa fazer. Então, no caso do cuidador, se colocar em primeiro lugar, né, para que a vida trave. Parar de querer problema, parar de achar que o seu valor está em ser útil na vida dos outros. Não, não está. O seu valor está em ser quem você é, com o seu brilho, com a sua alegria, né? Esse é o seu valor. Eu que agradeço vocês. E é isso, né? A gente vai seguindo e lapidando e curando cada feridinha dessas, assumindo o nosso potencial, assumindo a nossa missão, a nossa história, para poder, quando chegar a nossa hora, ir tranquilo e leve, feliz, em paz, sabendo que a gente deu o nosso melhor aqui. Obrigada, Giovanni, Lu, Luciana. Obrigada a todas vocês, Eliene. Então, é isso. Né? Na quinta eu venho de novo e aí a gente já segue com o próximo perfil. Vou colocando ali nos stories, né, para ter o feedback de vocês. Se à medida que forem caindo feedbacks, assim, caindo insights, caindo fichas, me sinalizem, né? Porque aí vocês vão me ajudando a ir aprofundando, a saber o que é que vocês estão precisando e como é que eu posso ser mais contribuição aqui na vida de vocês que estão me assistindo, me ouvindo, tá? Então é isso. Um beijo e na quinta, até quinta, às 8. Um beijo, obrigada pela presença.